a mais uma aula do curso Promotoras Legais Populares, Mulheres e Sua Voz, edição 2026. O tema de hoje é Direitos Humanos são coisas de mulher? E quem vai falar sobre esse tema é Camila Tereza. Ela é pedagoga, consultora de projetos sociais, membro do Conselho Distrital de Promoção aos Direitos Humanos. Esse tema é um tema de extrema importância. Você não pode perder essa aula. Mas antes, eu quero pedir para você curtir, compartilhar e comentar essa aula, para que mais mulheres possam ter acesso a essa informação. Desejo a todas vocês uma ótima aula. Oi, 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 meu nome é Camila Tereza. É uma grande honra estar com vocês. Queria agradecer demais a Mulheres e Sua Voz, Andrenéia, Janaína, que trabalham há muito tempo nesse empoderamento feminino, mas não só no empoderamento, né, mas na defesa de direitos humanos, que é um pouco do que a gente vai conversar hoje. Então, vou me apresentar um pouco. A minha formação é na pedagogia, eu tenho pós em gestão de projetos pela FGV e tenho um monte de curso relacionado a direitos humanos, mas a minha formação principal é de fato dentro da militância. Então, desde muito nova, eu participei de discussões ali, de fato, e aí eu fui conciliando com a minha vida acadêmica, né? E hoje, de fato, essa luta faz de mim a minha profissão. Então, sempre atuando ali na defesa dos direitos da criança e do adolescente, há 10 anos, mais ou menos, nos estudos feministas, então, de fato, representando mulheres dentro de movimentos e organizações sociais, e há 6 anos trabalhando com a pauta prisional também, que é uma pauta muito querida, porque eu tenho essa vivência como familiar, né? Então, de fato, é uma vivência muito próxima ali. Então, esse trabalho de defesa dos direitos humanos dentro do sistema prisional, independente do gênero, ele é feito com muito carinho também, com muita responsabilidade, pensando nessa reintegração de quando as pessoas saírem com oportunidades de fato para não reincidirem. Então, toda esse início para contar que a minha defesa de direitos humanos é muito além de estudo de fato, né? Ele vem de luta. Então, o meu lugar de fala é o lugar de pressionar as instituições para fazer valer ali a defesa dos direitos humanos. E aí eu começo essa aula perguntando se direitos humanos são coisas de mulheres, né? De fato. Então, vou contar um pouquinho sobre o histórico de como nasceu, porque a gente vive falando de defesa de direitos humanos, né? O pessoal fala que tem que defender o humano direito e tudo mais, mas de onde começou tudo isso, né? Então é muito difícil especificar de fato o início da defesa. Sempre tiveram defesas durante a história, né? Pela dignidade, mas cada um ali dentro da sua vivência de fato. E aí eu queria expor um pouco do contexto ali da Segunda Guerra Mundial. Eu acredito que todos aqui já tenham visto essa imagem que a gente tem aqui no slide, que é a bomba de Hiroshima, que foi lançada no Japão no finalzinho da Segunda Guerra, uma bomba nuclear que de fato matou muitas pessoas, mas não só, né? Também foi responsável por, de fato, ampliar o número de pessoas com câncer, enfim, as consequências dessa bomba foram alarmantes e ela pôs um fim ali à Segunda Guerra Mundial. Mas assim, essa bomba não foi só o que aconteceu dentro da Segunda Guerra Mundial, então nós tivemos o Holocausto, que foi a de fato desumanização das pessoas, né, por conta de uma crença, de uma etnia, de fato, eles foram perseguidos, e aí aconteceu o Holocausto. O Holocausto não foi a única tragédia da humanidade, nós tivemos a escravidão muito antes, então tivemos várias lutas, mas chegou um momento que os países se reuniram e pensaram, poxa, a gente pode acabar daqui a pouco, então a gente precisa se unir, criar uma organização para que faça essa diplomacia entre os países e a gente precisa ter uma carta de comprometimento. Essa carta de comprometimento foi a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, nós tivemos ali cerca de 9 representantes. Foi lançado um comitê para escrever essa carta. E aí, é claro, tinha uma mulher dentro do comitê, a Eleanor Roosevelt. Ela foi a grande responsável, que o primeiro artigo fala que todo homem tem direito de ser livre, né, tem direito à dignidade.
E ela foi a grande responsável por colocar todo ser humano. E aí o ser humano, ele engloba mulheres, homens, crianças, enfim, engloba todo mundo. Esse jogo de palavras é extremamente importante para que lá na frente ninguém fale, não, só estamos defendendo os homens, só estamos defendendo o X. Então, todos os seres humanos são contemplados dentro da Declaração Universal de Direitos Humanos. Sempre lembrando que esse jogo de palavras é extremamente importante nessa defesa, tá? E aí eu lancei essa frasezinha de paz, justiça e liberdade, porque eu acredito que todas já ouviram aqui. Todo mundo que tem um pouco dessa vivência de quebradinha, a gente sempre escuta em músicas, em funks, em raps, enfim. E esse paz, justiça e liberdade, gente, ele é o preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, ele não é uma moda de agora que as pessoas conheceram, ele está dentro da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E aí eu coloco aqui uma pergunta para vocês. A gente tem paz, tem justiça, tem liberdade como mulher, de fato? Deixo como um bem instigante para vocês a foto ali do Quero Viver Sem Medo, mas a gente já vai conversar um pouquinho sobre isso. Mas, de fato, esse paz, justiça e liberdade, ele vale para todo mundo, mas ela é uma carta. Até então, essa Carta Universal de Direitos Humanos era uma carta, uma declaração feita por esse comitê. E aí, a segunda parte foi, de fato, os países assinarem concordando que vão seguir e vão fazer leis sobre, enfim. Então, esse foi o grande desafio após a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi ali também que foi fundada a ONU, né? Que é o órgão responsável por fazer essa diplomacia, que a gente chama de diplomacia, mas nada mais é do que o meio de campo mesmo entre um país e outro, para entender o que precisa ser melhorado para garantir a dignidade das pessoas. Então, se tudo isso estava acontecendo no norte global, né, de fato, as guerras, enfim. O que estava acontecendo aqui na América Latina após a Segunda Guerra Mundial? Então, após a Segunda Guerra Mundial, a gente foi tomada ali por regimes militares, por ditaduras dentro da América Latina, e é claro que mulheres também estiveram à frente de resistências, de movimentos de resistências. Então, quis colocar aqui as irmãs, né, que a gente coloca as irmãs Mirabal, na República Dominicana, que foram mulheres que estavam de fato na linha de frente contra a ditadura militar no país e foram assassinadas no dia 25 de novembro. Por que que essa informação é importante? Porque em 1981 a gente teve o primeiro encontro de mulheres latino-americanas lá na Colômbia. E aí, nesse dia, a gente começou a discutir sobre violência doméstica, violência de gênero, porque até então a gente falava de defesa das mulheres, né? Então, direito a votos, direito a trabalho, mas ali naquele momento a gente começou a pensar, poxa, as mulheres têm uma violência, sofrem uma violência de gênero, sofrem por ser mulheres, diferente dos homens, né? Que os homens sofrem violência também, mas é uma violência institucional, enfim, tem várias outras camadas. As mulheres são lidas como frágeis. A gente sabe que a gente não é frágil, né? Todo mundo aqui sabe que as mulheres ali fazem um parto, gente. Nós somos extremamente fortes, mas somos lidas na sociedade como vulneráveis e por isso somos sempre atacadas. Então, por isso começou a ter estudos. Então, ali em 1981 foi quando começaram a pensar, poxa, existe esse detalhe que a gente precisa pensar. E por que que é importante isso? Para fazer políticas públicas. Então, ali em 1981, começaram a cravar, e aí o dia 25 de novembro, que foi o dia que as irmãs Mirabal foram assassinadas, foi o dia que virou o dia da não violência contra mulheres. Então, todo dia 25 de novembro, a gente sempre vê, né, os movimentos e até nas redes sociais mesmo, até os times de futebol hoje em dia postam sobre essa conscientização da não violência a mulheres. Então, o dia 25 de novembro, agora vocês já sabem, gente, foi o dia que as irmãs Mirabal foram assassinadas durante a ditadura militar na República Dominicana e agora elas são símbolos dessa resistência feminina contra todo tipo de opressão. Elas não estavam lutando só pelas mulheres, elas estavam lutando por um país livre, né, do militarismo, da ditadura militar de fato.
E aí, esse início, essa discussão de gênero foi extremamente importante, porque aqui no Brasil, poucos anos depois, a gente começou as movimentações para a Constituinte, né, que é a nossa Constituição que a gente tem atualmente. Então, a gente terminou o regime militar e aí começou a escrever uma nova Constituição que vai ali fazer todo o direcionamento do como cuidar das pessoas, né? A Constituição nada mais é do que essa cartilha de como o Estado deve cuidar da sua população. E aí era um momento que estava todo mundo discutindo o que poderia estar escrito nessa Constituição, e aí as mulheres se uniram, de fato, indo em todos os gabinetes, em todas as pastas, levando as suas propostas. Essas propostas eram, de fato, pensando nesse recorte da mulher, dessa proteção que precisa ter, e não só da proteção, mas também dessa emancipação de fato. Então, vamos votar, vamos ter igualdade salarial, vamos ter licença maternidade. Então, pensando de fato que, como as mulheres são grandes responsáveis pelo cuidado na nossa sociedade aqui no Brasil, então, por que não pensar em mais creches públicas, ter licença maternidade, para que as mulheres tenham esse direito também de continuar trabalhando, né? De escolher ser mãe ou não. Então, foi um momento de muita discussão. E aí, de fato, muitas dessas discussões entraram dentro da nossa Constituição, dessa defesa ali da dignidade do ser humano no geral, incluindo as mulheres. Elas arrasaram. O nome desse lobby, que a gente chama de lobby, é o lobby do batom. Tem até um documentário falando sobre, super legal. Recomendo bastante. Tem várias mulheres que até hoje trabalham ali fazendo fazendo leis de fato de proteção para gente. Então, o lobby do batom tinha uma frase super famosa na época que era Constituinte para valer tem que ter palavra de mulher. Ou seja, não existe nenhum lugar de liderança, nenhum lugar de proteção, nenhum lugar de dignidade que não possa ter mulher. A gente tem que estar nesses espaços pautando os nossos direitos e os direitos coletivos, né? Então, uma Constituição, ela não deve pensar só em uma camada da sociedade, ela deve pensar em todos. Por isso que era um momento super importante de discussão coletiva e as mulheres, o lobby do batom arrasou fazendo essa articulação de fato. Inclusive, esse lobby do batom foi grande e responsável também, mais para frente ali, que por conta da Lei Maria da Penha, ali nos anos 2000, 2006, utilizaram como justificativa tanto a Constituinte quanto o de 81. Um pouquinho depois do lançamento da nossa Constituição, aconteceu aqui na América Latina, né? Então, a conferência em Belém do Pará, que foi a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher. Então, tá vendo que foi uma linha do tempo, né? Então, se em 81 a gente começou a falar de violência de gênero, de fato, anos depois, em 94, a gente começou a pensar quais são essas violências que acontecem. Então, os estudos foram avançando e amadurecendo durante esse período para começar a entender que tipo de violência é essa, porque a gente sente, a gente vê, mas a gente precisa pôr nome nas coisas. Quando a gente põe nome, a gente consegue de fato fazer estudos, financiar estudos e também propor leis. Então a gente começou a pensar que são várias camadas de violência, não de fato só a física, que é a primeira que a gente pensa, mas também a violência psicológica, né? Então, de fazer a manipulação psicológica, tem a violência sexual, a violência patrimonial, que é de fato quando isola totalmente uma mulher, ela não consegue ter independência, enfim, às vezes até pega, né, o patrimônio dela. E a violência moral também, isso está dentro, tá, das leis, a gente também consegue recorrer. Então, tudo isso acontece quando a gente começou a citar nomes de violências que acontecem, a gente consegue responsabilizar as pessoas ou o Estado de fato. Então, no caso de 94, como era uma convenção interamericana, quem seriam os responsáveis por essa violência? O Estado. O Estado deve garantir que toda a Constituição e a Declaração Universal dos Direitos Humanos nos protejam. Então, se eles não nos protegem, eles precisam ser responsabilizados.
Então, nessa conferência, nessa convenção interamericana, foi feita uma carta selada que, de fato, os países americanos, de fato, iam cumprir e ampliar, criar leis, de fato, e políticas públicas de proteção a essas violências que foram ali listadas durante essa convenção. Então, a violência física, psicológica, sexual, patrimonial, moral, tudo isso estariam em leis nos seus devidos países e políticas públicas, porque não basta só ter a lei, tem que ter política pública de fato. Aqui embaixo eu listei algumas pessoas que foram impulsionadoras dentro da América Latina e no Brasil, de fato, e essa movimentação é extremamente importante porque as leis não se fazem sozinhas. Vocês estão vendo todo esse histórico que eu coloquei aqui. Então, as leis, elas não são só escritas por pessoas, elas precisam de mobilização, de estudos, elas precisam dos movimentos sociais, das organizações, da sociedade civil, impulsionando, resistindo, né, a, a toda essa instabilidade, mas não só resistindo, mas impulsionando que o Estado seja responsabilizado, criando leis e protegendo a gente. Então, nenhuma lei é feita só porque é uma pessoa iluminada ou ela nasceu na natureza. Não existe uma lei, um pé de lei, né? Não existe uma semente de lei. Então, ela não é orgânica, ela é impulsionada pela população. Todas as leis são impulsionadas pela população. E depois que ela é criada, vem a parte 2, que é de fato a implementação, que é a implementação da política pública. Não basta só fazer a lei, ela está escrita num papel bem bonito lá, e ela não de fato estar sendo vista, né, de fato, chegando na população para que ela foi descrita. Então, ela precisa ter políticas públicas, que geralmente é feito por comitês, né, por grupos de estudos inclusive com a sociedade civil, e aí a gente implementa políticas públicas. Então, todos esses passos são extremamente importantes para que a gente pense ali nessa proteção. Aí aqui eu queria trazer um pouco também sobre o feminismo o negro, de fato, que foi pensando nessas camadas. Então, é a proteção da mulher, a proteção do homem, da criança, e a gente começou a pensar nessas camadas também. Então, eu trago aqui algumas referências para vocês lerem, né, também e pesquisarem um pouco. Eu, como trabalho com o sistema prisional, é impossível não falar da Angela Davis, ela foi uma das fundadoras do Panteras Negras lá nos Estados Unidos, mas ela também trabalha muito com a pauta prisional, ela trabalha com a liberdade de maneira ampla, de fato, né, com a responsabilidade ali da sociedade em zelar pelos direitos humanos. Então, ela é uma grande referência dentro da pauta prisional, mas ela também fala muito de raça, de classe e de gênero, né? Então, porque é necessário a gente fazer esses recortes. Trago também Lélia Gonzalez, que foi muito importante na fundação do movimento negro no nosso país, e a Bell Hooks, que é uma grande, eu sempre falo que é a nossa aluna estrela do Paulo Freire, que é de fato uma educadora popular e também feminista, extremamente importante, pensando ali na formação, de fato, na nossa formação como cidadão, né? E aí eu deixo aqui a frase da Angela Davis que eu gosto demais, que é quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. Aí eu queria falar um pouquinho, a gente falou sobre violência no geral, mas eu acredito que vocês estão assistindo essa aula e angustiadas com esse momento que a gente está vivendo de crescente de feminicídio no nosso país, né? A gente tem visto muitos casos, desesperador, e a gente sabe que tem alguma coisa acontecendo, né? É sempre a gente vê as notícias muito parecidas, o modo operandi muito parecido um com o outro. E aí isso vai angustiando. E aí, de fato, só a angústia não é o bastante, gente. A gente tem que utilizar esse medo em mobilização popular, em ação, de fato. E aí eu queria propor para vocês a gente olhar um pouco mais as redes sociais. Eu sei que está todo mundo cansado de ler esse tipo de notícia, mas a gente sabe que esses pensamentos que estão acontecendo, essas ações, de fato, elas estão vindo muito organizadas pela internet. E aí o nosso feminismo, né, a nossa luta pelas mulheres, ela é na vida real, acolhendo as nossas mulheres do bairro, da nossa família,
mas ela é também observando o que está acontecendo na internet de fato. Então, eu queria fazer um convite para a gente, de fato, impulsionar mulheres que a gente admira, né, para que elas alcancem mais visibilidade e a gente pense também em leis, né, que possam ali fiscalizar a internet, as pessoas, porque os perfis são CPFs, são pessoas, são cidadãos, e essas pessoas precisam ser, de fato, responsabilidades por esse discurso de ódio. Então, eu queria citar um pouco de algumas leituras que eu fiz recentemente. Então, a Federal do Rio de Janeiro fez um estudo ali sobre a misoginia dentro da internet, das redes sociais no geral, e eles conseguiram chegar a um número ali de 80% desses conteúdos misóginos, eles são impulsionados, eles são pagos. E o que que é o conteúdo misógino? É um conteúdo de propagação de ódio a outro gênero. Então, quando as pessoas começam a produzir vídeos que parecem engraçadinho de início, ela entra numa espiral e aí ele vai sendo direcionado para mais vídeos desumanizando as mulheres. Então ele começa com uma piadinha boba e vai indo muito além até chegar ao limite ali, incentivando que de fato eles pratiquem violência contra as mulheres. Há pouco tempo teve uma trend que foi terrível, que era dos homens pedindo mulheres em casamento, e aí se ela dissesse não, eles fingiam que estavam dando soco, que não tem a menor graça, mas virou uma trend na internet. Então esse conteúdo era um conteúdo pago por alguém que nós não sabemos. Então, é muito grave, 80% desse conteúdo a ódio a mulheres, a ódio de gênero, foi pago. Então, esse é um problema novo. Então, de fato, a gente estava muito focado na vida acontecendo aqui e a gente começou a fazer estudos, né? Então, por isso que a gente fala que a gente precisa nomear tudo. Então, os estudos foram sendo direcionados para a internet para entender o que está acontecendo. E é uma rede organizada, de fato, de ódio que está sendo financiada. Todos os pesquisadores chegaram ali do Rio de Janeiro, na Federal do Rio de Janeiro, chegaram ali a esse estudo de 80%. E aí, quando a gente tem a pesquisa de fato sobre o tema, a gente começa a pensar em política pública. Lembra que eu mencionei? Então, a gente tem ali várias parlamentares ali lutando pela criminalização da misoginia de fato. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos da Ana Paula Lobato, que no Senado tá ali, tem um projeto de lei criminalizando a misoginia. A Erika Hilton tem um projeto que proíbe a monetização desse tipo de conteúdo, né? Então ninguém pode pagar. Às vezes eu não produzo um conteúdo misógino, mas eu pago para alguém fazer. Então isso também seria proibido segundo esse projeto de lei da Erika Hilton. E também tem o da Sâmia Bonfim, tipificando a incitação à misoginia online, né? Então responsabilizando de fato. Todos esses projetos são importantes, claro que tem muito mais, e aí eu faço o convite para que a gente, de fato, assinem. Então, se tiver ali uma petição dando apoio, enfim, a gente acompanhe essa votação de fato, porque é algo que nos protege também. Às vezes a gente acha que é uma besteira da internet, mas não é. Esse tipo de conteúdo, de fato, incentiva, né? Lembrando que tem muitos adolescentes que assistem esse tipo de conteúdo e são impulsionados, estão mais vulneráveis a seguir algumas ideias. Então é importante que a gente se atente também a essa temática ali na nossa luta por direitos humanos também. E aí esse grande convite que eu faço é exatamente sobre isso, então que a gente se informe tanto sobre os exemplos que eu dei ali de algumas leituras, mas também que procurem outras referências, né? Nós somos mulheres livres de fato, então a gente precisa procurar outras referências, inclusive dentro da nossa família, de mulheres que são empoderadas, que nos incentivam, e de fato vamos valorizar essas referências que a gente tem por perto, então as nossas líderes, né, que estão ali nos impulsionando todos os dias. Queria fazer um convite para vocês ocuparem as redes também. Eu sei que vocês estão fazendo muitas coisas legais, que vocês não caíram de paraquedas nessa formação aqui da Mulheres e Sua Voz, que vocês já são líderes dentro do espaço de vocês, dentro da comunidade. Então, de fato, comecem a publicizar isso, e não é ser estrelinha, não, é de fato falar: olha, gente, hoje a gente teve tantos atendimentos aqui, hoje eu estou indo
visitar a nova sede da clínica de estética da minha amiga. Então, tudo isso também ajuda a nossa comunidade, ajuda essa irmandade de mulheres, de fato, a crescer, né? A gente precisa que a gente tenha autonomia financeira, a gente precisa ter uma rede de apoio sólida de fato. Gostaria que vocês pressionassem, assim como o lobby do batom fez lá em 88. Agora a gente precisa pressionar para que essas leis sejam criadas, mas não só elas, né? A gente precisa de muitos passos de proteção. E como eu disse, já tem leis também que são criadas e que já foram criadas e que não possuem políticas públicas. Existem leis que têm política pública, que têm tudo amarradinho, mas que estão sendo atacadas, como a da Maria da Penha tem sido atacada, né? Já fizeram até um documentário difamando a Maria da Penha. Então é importante que a gente esteja atenta, atenta pela nossa defesa de fato. Então, quando a gente diz da erradicação da violência contra a mulher, ela não é só criar a lei e ficar feliz com ela. A gente precisa fiscalizar a todo momento. Nós, como cidadãos, temos esse dever de fato de fazer essa fiscalização, mas não só a gente precisa também incentivar que os nossos parceiros, que os nossos colegas também entrem nessa luta. Essa é uma luta não é só de mulheres, a gente precisa que os nossos maridos, nossos filhos, nossos pais que sejam também estejam apoiando para que pela nossa proteção de fato. Então, esse apoio deles é extremamente importante para quando eles estiverem nesses momentos ali que eles estão sendo incentivados à violência de fato, né? Então, na roda de futebol, na roda de amigos, alguém falar um pouco mais atravessado, eles serem também as pessoas que vão ali fiscalizar e falar, não, gente, isso é crime, o que você está fazendo, isso é muito grave, né? Às vezes a gente não está naquele espaço, mas a gente precisa ter aliados que estejam. Então a gente precisa de uma rede de apoio grande, tá? Ninguém vive sozinho, não, gente. Eu sei que nós somos muito empoderadas, que a gente consegue fazer muitas coisas, mas a gente precisa de uma rede de apoio consolidada, forte. Então estejam abertas a amizades, de fato, que possam nos impulsionar a estudar. Eu tenho certeza que está todo mundo estudando nesse curso aqui, então façam amizade com a turma, mandem mensagem para a Andrineia, eu deixo à disposição o meu contato também por aqui, né, das minhas redes sociais, para que a gente faça de fato essa rede de apoio, para que a gente possa se proteger, para que a gente possa estudar juntas e lutar muito mais pelos nossos direitos e pela garantia dos que já existem. Então, deixo aqui como lembrança o cartaz de um Brasil de mulheres vivas e livres. Então, a gente precisa lutar ainda pelo PJL, gente, pelo Paz, Justiça e Liberdade. Então, não é só uma frase que está lá na Declaração Universal de Direitos Humanos, ela é viva, é uma frase viva que a gente precisa se manter vigilante e lutando a todo momento. Parece cansativo, mas quando a gente tem uma rede de apoio, se torna prazeroso, porque são as nossas amigas, nós estamos defendendo nós, nossas filhas, nossas mães, nossas amigas, nossas sobrinhas, então é uma luta coletiva que é muito prazerosa também, apesar de difícil, mas é um cuidado coletivo. A gente não vive só, a gente vive coletivamente e os direitos são coletivos, não só para uma camada da sociedade. Então, deixo aqui todo o meu apoio, toda a minha solidariedade e fico à disposição para todas vocês. Um beijo, tchau.